O pastor Carlos, nós, a comunidade de Visa, viemos de receber a nossa motivação. Estamos a pedir de novo, muito obrigado, o pastor Carlos com a mamãe Raquel. E estamos a pedir obrigado também do projeto Arrepender-se. Estamos juntos e estamos a pedir que a nossa, essa motivação ir além em nome de Jesus. Obrigado, que Deus abençoe. Dia vamos se encontrar. Vamos falar obrigado para o pastor Carlos. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastora Raquel. Obrigado, pastora Raquel. Deus abençoe o projeto Arrepende-se. Deus abençoe o projeto Arrepende-se. Deus abençoe o pastor Carlos Cardoso. Deus abençoe o pastor Carlos. Deus abençoe a pastora Raquel Cardoso. Deus abençoe a pastora Raquel Cardoso. A estrelinha do Arrependa-se! Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Domingo, dia 2 de fevereiro. E nós estamos ao vivo. Nós estamos pregando num congresso na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Todo ano nós estamos aqui. Mas não podemos deixar de entrar ao vivo, né, irmãos, para compartilhar dos acontecimentos que estão acontecendo à nossa volta. A gente está vivendo um cenário muito propício para um apocalipse e muitas poucas pessoas estão percebendo. Deus abençoe, irmão Azias. Deus abençoe, irmã Raquel, irmão Cícero, Adarilson, Iago. Deus abençoe, irmã Alessandra. Deus abençoe todos os irmãos que estão ao vivo conosco. Nós estamos chegando num momento, irmãos, em que as coisas estão mudando numa velocidade sem precedente. Eu digo para vocês que as coisas que estão acontecendo no mundo estão mudando muito, mas é muito rapidamente. E poucas pessoas estão percebendo a mudança que nós estamos tendo no mundo hoje. E nós, que muitas das vezes estamos conectados, sabemos, né, dentro de uma previsão do que eles próprios estão falando, nós mesmos não estamos conseguindo, irmã Josilene, nós mesmos não estamos conseguindo acompanhar a mudança que o mundo está tendo. É uma mudança numa velocidade assombrosa. É assombroso a velocidade. Eu acabei de ver um vídeo aqui agora sobre o Google. O Google criou um mecanismo para quem trabalha na internet, que você consegue entrar e conversar com a inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial, é a mesma coisa que eu estivesse numa chamada com alguém, de videochamada, e quem está me assistindo é a inteligência artificial. Então, se eu fizer gestos, a inteligência artificial sabe, eu vou perguntar para a inteligência artificial, quantos dedos você vê aqui? Ela vai dizer 3. Qual cor dessa caneta? A inteligência artificial vai dizer vermelha. E aí eu posso abrir uma planilha, eu posso compartilhar a minha tela com o Google e colocar, por exemplo, meu Instagram lá e perguntar o que eu preciso melhorar no meu Instagram.
o que eu preciso melhorar na minha página? E aí o Google vai começar a falar tudo que está relacionado àquele conteúdo, porque a inteligência artificial já conhece. Então, imagine que nós estamos, né? Nós temos a DeepSeek, nós temos o ChatGPT, que deu uma melhorada absurda. E tem muitas pessoas aqui que nem sabem que essas ferramentas existem. Então, veja, existe um grupo de pessoas que está acompanhando a velocidade da mudança do mundo, e existe um grupo de pessoas que não sabe nada do que está acontecendo no mundo. E aí existe uma grande incógnita nisso tudo, né? Eu me lembro de uma médica que descobriu que estava com câncer. E ela falou: feliz é o ignorante, que não sabe de nada. Entre aspas, eu vou colocar isso, essa incógnita bem entre aspas. Por quê? Porque ela falou: eu sabendo que estou com câncer, sendo médica, eu sei por tudo que eu vou ter que passar. Porque eu sei o grau do câncer, eu sei tudo, o gráfico. Então, eu sei pelo que eu irei passar. Olha só. E ela falou: se eu fosse um paciente, não sabendo todo o gráfico, sabendo que eu iria passar, talvez eu sofreria menos. Mas por eu saber o que vou passar, então essa médica diz: feliz é o ignorante. E existe um lado que muitas das vezes, né, e eu não estou dizendo isso para você não saber das coisas, mas existe um grupo gigante da sociedade que eu vou colocar aí 95% no mínimo das pessoas que convivem conosco não sabe nada do que está acontecendo. Elas estão dentro de uma hipnose coletiva e elas estão sem perceber, sem saber nada. E é difícil, irmãos. Eu ontem ainda usei essa metáfora, essa história do sapo, que revela uma grande realidade dos nossos dias. Se você colocar um sapo numa panela com água fervendo, o sapo vai pular para fora da panela. Mas se você colocar um sapo na água fria e colocar ele a panela no fogo, o sapo vai cozinhar e não vai perceber. E é a mesma coisa, irmã Lindalva, irmã Josenilda, irmã Marilene, que colocou aí conjuade, nós estamos pregando conjuade. É a mesma coisa que está acontecendo com a humanidade. A humanidade está dentro da panela, a água está fervendo e eles não percebem que estão sendo cozinhados. Essa é a triste realidade dos nossos dias. É a triste realidade dos nossos dias. Irmão Idelmar, irmão Marlos, irmã Juliana. As pessoas não percebem nada. Quando muita gente acordar, a irmã Regina está dizendo: eu vejo isso na minha família. Eles não percebem absolutamente nada. Amém, irmã Juliana? Foi tremendo antes do conjuade. Então, veja, eles estão cozinhando e não estão percebendo. E essa metáfora nos leva, né? Feliz é aqueles que pulam para fora da panela, para não ser cozinhado com o coletivo. Então, eu digo para todos vocês, irmãos, é um tempo de muita atenção. É um tempo de que nós temos que estar atentos para tudo que está acontecendo na nossa vida, na nossa volta. Esse é o tempo que nós precisamos, com urgência, estarmos atentos aos acontecimentos que estão à nossa volta. É muito importante. Meu irmão, se você não adquiriu, eu quero pedir aqui
debaixo de uma palavra bíblica, né? A Bíblia diz que aquele que tapa o ouvido ao clamor do necessitado clamará e não será ouvido. É muito forte essa palavra. E todo dia 10, irmãos, e todo dia 20, o pastor Carlos, o projeto Arrependa-se, não é o pastor Carlos. O projeto Arrependa-se, nós temos o compromisso com 16 missionários na África. Nós temos um compromisso com 5 missionários no Amazonas, fora os pastores que são auxiliados pelo projeto Arrependa-se. Diretamente, irmãos, mensalmente, nós temos 30 famílias que dependem de nós. Fora os indiretos, né, que são os colaboradores que trabalham conosco nos bastidores. Então, eu quero pedir para você que é o nosso ajudador, auxiliador, é você que é a corda que nos leva ao fundo do poço para buscar essas almas. Eu quero pedir a sua ajuda, o envio, né? Você que tem ofertado, tem dizimado, tem auxiliado, que Deus possa, de uma forma poderosa, falar com você, a permanecer e nos ajudar a orar para Deus levantar mais mantenedores, né? Eu mostrei no início da live esse vídeo aqui, irmãos, é os pastores da África que recebem ajuda. Carlos, nós, a comunidade do Visa, todos esses pastores são os nossos missionários. Motivação. E eles estão aqui agradecendo porque dia 10 o dinheiro chegou lá. E faça chuva, faça sol, nós temos que manter esses pastores. Todos eles estão trabalhando, evangelizando, pregando, ganhando alma, trabalhando com crianças. Então, eu quero pedir para você nos ajudar, né? Em nome de Jesus. E também falar, né, da nossa rifa. É a palavra rifa, né? Vamos falar sobre do nosso compromisso aí, de uma ação que nós estamos fazendo do Fusca missionário, né? A gente vai fazer o sorteio desse Fusca quando vender todos os números, mas você pode adquirir um número da rifa, né? Um número do Fusca missionário e nos auxiliar, né? Em nome de Jesus. Eu quero pedir para vocês, né, que você possa nos ajudar. Pastor, como é que eu posso ajudar? Você pode nos ajudar adquirindo um número, e não só adquirindo um número, mas também indicando para alguém, né, que você conhece, para comprar também um número para participar conosco, né? Então, nós estamos aí, irmãos, num grande compromisso. O compromisso é muito grande mesmo, né? E eu creio que Deus vai nos dar esse ano ainda. Esse ano ainda Deus vai nos dar pelo menos o levantar da escola. Dia 15 de maio a gente vai para a escola, vai para a África, né? E a gente vai levantar a obra lá em nome de Jesus. Eu quero deixar os materiais comprados na minha viagem para a África. Eu quero estar com os materiais comprados. E quando eu voltar lá, vai ser para inaugurar a nossa escola, que vai ter 270 crianças aprendendo. Pela manhã e pela tarde vai dar 270 crianças por dia. Aprendendo não só a ler e escrever, mas aprendendo também o poder do Senhor Jesus Cristo. Então, você pode adquirir um número e abençoar essa obra em nome de Jesus.
nós também, através desse valor, irmãos, nós estamos já, não é que nós já estamos com o início da construção de 2 igrejas no Amazonas. Uma vai ficar em cima das palafitas, uma igreja grande nós vamos construir, e outra vai ficar bem no meio da mata da Amazônia. É um local onde a gente já está fazendo culto. Nós já estamos fazendo culto. E a dona da varanda, né, onde nós estamos tendo culto, ela cedeu para nós um terreno. Ela deu um terreno e nós vamos construir uma igreja. E isso já está em andamento, tá? Eu creio que por esses dias vocês já vão ver vídeos. Em abril, provavelmente, eu vá no Amazonas e vocês já vão ver vídeos desta igreja sendo construída em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no Amazonas com 300 jovens no Acampa Jovem, né? Está tendo lá. E eu não estou conseguindo abrir meu WhatsApp, mas nós estamos no sítio que faz parte do projeto Arrependa-se, com 300 jovens recebendo a palavra de Deus nesses dias de carnaval. E eu tenho certeza que Deus vai operar grandes maravilhas lá no sítio Novo Horizonte, que é o sítio que é a base do projeto Arrependa-se, lá em Benjamin Constante, no Amazonas. E essa semana ainda eu vou mostrar para vocês o que Deus está fazendo lá. É o sítio que nós construímos a casa para os missionários, construímos o galpão para o culto e construímos uma ponte, reformamos muita coisa. Eu mandei dinheiro essa semana para comprar um motor para jogar água para as caixas e eu creio que esses jovens serão impactados pelo poder da palavra de Deus e coisas grandes o Senhor fará naquele lugar, em o nome de Jesus. E tudo isso, irmãos, que nós estamos fazendo, é através da sua contribuição, é através da sua oferta, é através da sua ajuda, que nós estamos aí fazendo essa obra, e o nome do Senhor está sendo glorificado, porque muitas vidas estão sendo alcançadas, e nós receberemos galardão de tudo isso, irmão. Você pode ter certeza que quando nós chegarmos no céu, é R$50 o valor da rifa. É R$50, é bem simples, irmão. Você entra no site, olha lá. Ó. Nós temos disponível 2.903. Então, olha só, quando você compra um número, fica o teu nome e que você pagou. Tem os que estão reservados aqui, ó. Tá vendo? E tem os pagos. E aí tá aí, ó. É bem interessante. Se você comprou mais de um número, é só você colocar teu número de telefone aqui, buscar, e vai aparecer em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero falar sobre alguns assuntos. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é o assunto do que está na capa e do que aconteceu entre o Zelensky e Donald Trump, né? Meu Deus. Meu Deus. Eu digo para vocês, irmãos, a revista The Economist, ela tem destacado aí, né? Olha só, essa aqui é a capa da revista desse mês, dessa semana. Começou a luta como a máfia pelo poder global, com regras que não se adequam à América. Outros países já estão
planejando uma era sem lei. A matéria diz o seguinte, irmão, só para você entender. Donald Trump iniciou uma luta mafiosa pelo poder global, mas as novas regras não são adequadas à América. A ruptura da ordem após 1945 está ganhando ritmo. Em cenas extraordinárias na ONU essa semana, os Estados Unidos ficaram do lado da Rússia e da Coreia do Norte contra a Ucrânia e a Europa. É provável que o novo chanceler da Alemanha, Friedrich, alerta que em junho a OTAN pode estar morta. Aproxima-se rapidamente o mundo de poder é direito, no qual grandes potências fecham acordos, intimidam as pequenas. A equipe de Trump alega que seus acordos trarão paz e que, após 80 anos sendo enganados, os Estados Unidos transformarão seu status de superpotência em lucros. Em vez disso, tornará o mundo mais perigoso e os Estados Unidos mais fraco e pobre. Então, veja que eles estão alegando que Trump está se alinhando com a Coreia do Norte e com a Rússia. Olha lá a imagem atrás de Donald Trump. Você vê Vladimir Putin, você vê Xi Jinping, você vê o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, você vê Erdogan. Olha só que capa, irmãos, e que todos estão seguindo a ordem de Donald Trump. Só que eles estão alertando algo nessa capa que os países irão se rebelar contra as ordens de Donald Trump. Lembrando que alguns dias atrás eu revelei isso, eu mostrei para vocês que a própria The Economist falou que o poder de Donald Trump vai chegar até que ele seja controlado. Eles deixaram isso bem claro, tá? Até que ele seja controlado. Então, eu tenho falado algo, né? Que até que ponto nós estamos aí vendo a América com todo esse poderio, como eles estão passando. Porque eles estão passando uma ideia, de que a América está se posicionando como a nação mais poderosa do mundo e que parece que nada vai acontecer. Mas a própria entrevista, irmãos, a própria visita do Zelensky mostrou que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eles deixaram muito claro, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque quando o Zelensky tocou no assunto, ele tocou no assunto que a América iria viver um tempo sombrio, Donald Trump interrompeu ele na hora e disse: você não está em condições de nos determinar sobre o que vai acontecer conosco. E quero encerrar isso. Você vê o ódio que ele tem por Putin. Olha é o que ele diz, muito difícil para mim fechar um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo, e eu entendo isso.
Mas posso te dizer que o outro lado também não está exatamente apaixonado por ele. Não é uma questão de alinhamento. Estou alinhado com o mundo. Estou alinhado com a Europa. Quero ver se conseguimos encerrar isso. Você quer que eu seja duro? Eu poderia ser mais duro do que qualquer ser humano que você já viu. Mas você nunca vai conseguir um acordo desse jeito. Então é assim que as coisas são. Veja, Ó, estou falando do tipo de diplomacia Gás com ele. Mas depois disso, aí o Zelensky falou sobre os acordos que foram fechados antes do ataque com a Merkel e com o Macron e que Vladimir Putin não se alinhou. Presta atenção, ó. 2019, eu assinei com Macron e Merkel. Ó, Assinamos um cessar-fogo. Todos me disseram que ele nunca iria romper. Assinamos um contrato de gás com ele. olha isso. Mas depois disso, ele rompeu o cessar-fogo. Ele matou o nosso povo. E ele não trocou prisioneiros. Nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não a fez. Que tipo de diplomacia você está falando? O que você quer dizer? Estou falando Olha do tipo só. de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Senhor presidente, com todo respeito, acho desrespeitoso você vir ao Salão Oval e tentar discutir isso diante da mídia americana. isso. Agora, vocês estão recrutando pessoas à força para a linha de frente porque tem problemas de pessoal. Olha só, o vice-presidente dos Estados Unidos revelou aquilo que a gente já mostrou aqui. Os jovens sendo pegos à força para ir para o campo de batalha. E ele mostrou tudo. Como a Ucrânia sem a ajuda da América, Trump e o vice deixou bem claro que eles não resistiriam nada no campo de batalha se Biden não tivesse ajudado. Agora, olha o nível para onde foi a conversa. Eu vou chegar num detalhe aqui com vocês. Você deveria estar agradecendo ao presidente por tentar acabar com esse conflito. Você sabe o que acontece no meu país? Eu vi e acompanhei as histórias, e eu sei o que acontece. Vocês levam as pessoas para passeios de propaganda, senhor presidente. Você discorda que tem problemas para recrutar pessoas para o seu exército? Você vai ver que Zelensky fugiu do assunto porque ele não tem soldado e não tem arma para continuar na batalha. E você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando impedir a destruição do seu país? Aí, veja bem, o Zelensky abriu o peito e olha o que ele vai falar. Muitas perguntas. Vamos começar do Agora que início. vai começar. Primeiro de tudo, durante a guerra, todos têm problemas. Ó, presta atenção no que ele vai dizer. Durante a guerra, todos têm problema. Ele vai revelar um negócio aqui, quer ver? Ó, Até vocês. Mas vocês durante a guerra, todos têm problema, até vocês, mas vocês estão bem e não sentem isso agora. E não sentem isso agora, Mas sentirão no futuro. mas sentirão no futuro. Aí o que vocês precisam entender com isso aqui? Eu vou até voltar para depois você ver a resposta. Trump interrompeu ele na hora. O que ele está dizendo? Vocês estão bem agora, mas vocês não estarão no futuro. Olha isso daqui, ó. Perguntas. Vamos começar do início. Primeiro de tudo, durante a guerra, todos têm problemas. Até vocês. Mas vocês estão bem e não sentem isso agora. Mas sentirão no futuro. Tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo. E eu entendo a posição muito boa. Você se Ó, Você não está em posição. Sentirão no futuro. sentirão no futuro. Aí, olha como o Trump tratou ele quando ele falou que a América está bem agora e não estará bem no futuro. E veja que quase que se revelou coisas aqui, ó. O Zelensky deixou claro que algo está para acontecer. Daí Trump se irritou. Olha o que Trump vai dizer. Você não sabe disso. Não nos diga o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Você não está em posição de dizer o que vamos sentir. Vamos nos sentir muito bem
e muito fortes. Neste momento, você não está em uma posição muito Ele boa. cala a boca dos Você se Zelensky. colocou em uma posição muito ruim. Desde o início da guerra, você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora. Com a gente, você começa a ter cartas. Agora. E aí, irmãos, existe algo aqui, por mais que, por exemplo, alguns irmãos estão dizendo aqui que foi um grande teatro. Irmãos, presta atenção. Se a Ucrânia permitisse que os Estados Unidos extraíssem os minérios valiosos, que esse era o acordo que estava pronto para ser assinado, um acordo em que a América ia extrair os minérios ricos da Ucrânia. Só que, isso eu ouvi de pessoas com conhecimento, se Zelensky assina o acordo, a América, os soldados americanos, o exército americano iria ter autorização para estar lá, na cara do gol com a Rússia. Você acha que a Rússia iria atacar os Estados Unidos? Então, veja bem, o acordo que Donald Trump estava propondo era que os Estados Unidos pudessem retirar os minérios, mas para defender a Ucrânia. E Zelensky não quis. E aí se deixou muito claro, o que se mostrou muito claro, que o que Donald Trump falou, você quer que comece a Terceira Guerra Mundial. E aí você vai ver o chanceler alemão, você vai ver Macron, você vai ver todos os líderes europeus passando Zelensky dizendo nós vamos fornecer armas e vamos defender a soberania da Ucrânia. Irmãos, existe um ponto aí que, 2 pontos. Primeiro, Zelensky deixou claro que os Estados Unidos não estará bem no futuro e isso irritou Donald Trump. Segundo, a minha imaginação sobre a questão, né, nessa questão, o Zelensky foi pronto para fazer esse teatro. Essa é a minha visão. Ele foi pronto para desafiar Trump e fazer com que o mundo odeie Trump. E é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. O mundo, essa é a minha visão, o mundo está polarizado entre esquerda e direita. Esquerda e direita. E Donald Trump veio com a missão de que a direita se posicione. A esquerda já estava posicionada. Para onde o mundo caminha, irmãos? É para um caos. Não tem outra. Você chegar para mim e dizer, não. Donald Trump ele veio com uma missão de gerar uma falsa sensação de paz e segurança. E você vê que a hora que a hora que mexerem no sistema, o povo vai se autodestruir. Então veja que Zelensky ele já deixou muito claro que ele não vai parar esta agir. E aí alguém lembra uns dias atrás que foi atacada novamente a usina nuclear lá na Ucrânia e disseram que foi a Rússia que atacou a usina nuclear e Vladimir Putin já disse na hora, quem explodiu míssil na usina nuclear na Ucrânia foi o Ocidente. Foi o Ocidente. Nós não temos nada a ver com esse ataque. E eu acredito, irmãos, que no nível que nós estamos vivendo, eles estão puxando o mundo para um caos, tá? Eu estou vendo isso com os meus olhos e vocês têm que lembrar que eu sempre cito isso. Imagine formigas vermelhas e pretas aqui convivendo dentro dessa garrafa. As vermelhas é à esquerda e as pretas à direita. E eles estão
convivendo. E se ninguém mexer nessa garrafa, elas vão ficar quietinhas aqui, ó. Quietinha. Mas se quem manda no jogo, que deixou a esquerda e a direita totalmente posicionadas, fizer isso aqui com a garrafa, ó, as formigas vão se autodestruir. E o povo, infelizmente, o povo não percebe, né? É a história que eu falei, o sapo está cozinhando e não percebe. É isso que está acontecendo. A humanidade está cozinhando e não está percebendo. É isso que estamos acontecendo. A gente está vendo claramente, né, que é a humanidade que vai se autodestruir e esses camaradas vão ficar dando risada. Lembrando que a Netflix lançou, né, o Dia Zero, é uma série que é a continuidade do filme Um Dia Depois de Nós, tá? É a continuidade. Então veja que o Zelensky é um artista, como muita gente está lembrando aí na live, ele é um artista, né? Ele é um comediante. Se fosse no Brasil, aí na Gíria Brasil, ele é um comédia, né? E eu acredito que ele foi totalmente preparado para aquilo e pegou, eu vou dizer, irmãos, que pegou aí. É isso mesmo, ele é um comédia. E ele foi totalmente preparado para afrontar Donald Trump, para fazer com que o mundo olhe para Donald Trump de uma outra forma, né? Você vê que a Globo já colocou Donald Trump como inimigo. A mídia já pegou tudo que aconteceu, né? A mídia já pegou tudo o que aconteceu e colocou Donald Trump como inimigo do mundo, sendo a favor da Rússia, a favor da Coreia do Norte. Olha aí essa matéria. Reino Unido, França levarão Trump para olha lá, levarão a Trump plano para fim da guerra. Londres e Kiev assinaram um acordo de empréstimo de 2 bilhões e 260 milhões de libras, 116 bilhões de reais para apoiar a capacidade de defesa da Ucrânia. O Reino Unido e a França trabalham juntos em um plano para acabar com os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro britânico Keir há poucas horas de uma cúpula de cerca de 15 líderes europeus e internacionais em Londres neste domingo. Quando finalizado, o plano deverá ser apresentado ao presidente Donald Trump. A cúpula na capital britânica visa imaginar novas garantias de segurança na Europa, no momento em que os Estados Unidos indicam se alinhar à posição de Moscou no conflito e virar as costas para os seus aliados históricos. Concordamos que o Reino Unido, a França e talvez mais um ou dois outros países trabalharão com a Ucrânia em um plano para interromper os conflitos e então discutiremos esse plano com os Estados Unidos, disse o líder britânico. Não estou criticando ninguém aqui, mas em vez de avançar o país por país na Europa, o que seria um ritmo bem lento, provavelmente precisamos formar uma coalizão de pessoas dispostas agora, explicou. Londres e Kiev também assinaram um acordo de empréstimo de 16 bilhões de reais no sábado para apoiar as capacidades de defesa da Ucrânia, que serão pagos com lucros de ativos russos congelados na Europa.
O dinheiro será usado para produzir armas na Ucrânia, escreveu o presidente da Ucrânia no Telegram, e ele acrescentou grato ao povo e ao governo do Reino Unido. Zelensky deve se encontrar com o rei Charles III e participar da cúpula de segurança esta tarde. A reunião terá a participação do presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão, o primeiro-ministro canadense e o primeiro-ministro polonês, a primeira-ministra italiana e o secretário-geral da OTAN, e o presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula, que a Úrsula disse que nós precisamos de um novo líder global. O encontro acontece antes da cúpula europeia extraordinária sobre a Ucrânia, marcada para quinta-feira, dia 6 de março, em Bruxelas. De acordo com o governo londrino, as discussões em Londres se concentrarão em fortalecer a posição da Ucrânia hoje, incluindo o apoio militar contínuo e o aumento da pressão econômica sobre a Rússia. E garantias de segurança. Os participantes também discutirão a necessidade de a Europa desempenhar seu papel na defesa e os próximos passos no planejamento de fortes garantias de segurança no continente diante do risco de retirada do guarda-chuva militar e nuclear dos Estados Unidos. A Ucrânia e a Europa acompanham com preocupações a reaproximação de Trump e Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a mudança radical na política externa dos Estados Unidos em relação à Rússia coincide, em grande parte, com a visão de Moscou, em uma entrevista gravada na quarta-feira pela televisão estatal. Ou seja, antes mesmo da discussão pública no Salão Oval entre Trump e Zelensky, o vice-presidente dos Estados Unidos, na sexta-feira, Moscou e Washington iniciam negociações sem convidar a Ucrânia ou outros europeus para pôr fim à guerra. O presidente americano se recusa a considerar Moscou responsável pelo conflito e que marca uma virada de 180 graus da posição americana sobre o assunto. Uma nova era de infâmia começou, na qual devemos mais do que nunca defender a ordem internacional baseada em regras, força e lei contra a lei do mais forte, declarou a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Amala Bercock, no sábado. E aí a Europa aborda a discussão nuclear. Bercock disse que era urgente que a Alemanha e a União Europeia relaxassem suas regras orçamentárias para liberar recursos adicionais para ajudar a Ucrânia e fortalecer suas próprias defesas. Ficou claro que o mundo livre precisa de um novo líder. Cabe a nós, europeus, assumir esse desafio, havia dito a chefe de política externa da União Europeia. O presidente francês disse estar pronto para abrir a discussão sobre uma possível futura discussão nuclear europeia, após um pedido nesse sentido do futuro chanceler alemão, que considerou necessário que a Europa se prepare para o pior cenário da OTAN ser abandonada por Washington. Acredito que hoje é o momento de um despertar estratégico, porque em todos os países há uma perturbação, uma incerteza sobre o apoio americano a longo prazo, explicou Macron. Irmãos, é muito sério, né? Porque é muito simples para vocês entenderem agora que olha como é que é o cenário. Os Estados Unidos estão abandonando todo o apoio militar à Ucrânia. Porque Biden jogou dentro da Ucrânia 335 bilhões de dólares. Meu Deus, é muito dinheiro, né? Dá 1 trilhão e 500 bilhões de reais. E sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia fica fraca. E agora o Reino Unido, a Alemanha, a França
E outros 2 países, ou 3, como está aí na entrevista, como está tendo essa reunião no Reino Unido, vão se unir para fortalecer a Ucrânia e não deixá-la abandonada sem o apoio nuclear americano. E agora, vocês estão vendo, irmãos, que está tendo uma virada gigantesca, né? Uma virada gigantesca. Por quê? Porque a Europa está dizendo que sem o apoio americano eles estão indefesos e eles querem gastar mais dinheiro com armamentos. Eles querem se preparar para o pior cenário. Só que a Rússia tem uma arma contra a Europa poderosíssima. Se os Estados Unidos não querem intervir nisso, a Rússia fecha os canos de gás e deixa a Europa sem energia. Você já parou para imaginar isso? Então, o que a gente enxerga, irmãos? Não precisa ser entender muito de geopolítica para saber o que eu estou falando. O que se percebe claramente é que a Europa não quer paz e eles querem avançar para um conflito maior do que já temos. A Ucrânia não tem arma, a Ucrânia tem soldados. Olha só, a Ucrânia não tem armas, a Ucrânia não tem soldados. Se aceitasse que os Estados Unidos extraísse os minérios ricos lá do acordo que estava na mesa para ser assinado, os Estados Unidos estariam presentes dentro da Ucrânia. Se a Rússia atacasse qualquer região, atacava os Estados Unidos, então automaticamente iria se gerar uma falsa paz. Só que o mundo está perturbado, e essa é a ideia: perturbar, gerar caos, para se formar uma ordem. Então, eu digo para vocês, né, que pelo que está sendo alinhado diante dos nossos olhos, a América está tirando todo o seu apoio militar e financeiro da Ucrânia. Vocês têm noção disso? E aí, o que o Trump está dizendo? Se vocês se autodestruir, o problema é de vocês. É de vocês. Né? E esta semana, irmãos, era algo que não estava sendo falado, né? Eu tenho falado aqui que a Rússia, a China está muito quietinha, né? E essa semana a China voltou a falar sobre tomar Taiwan. Olha que coisa. Era algo que não estava mais na mesa. Só que essa semana você vê claramente, ó. China sobe o tom de ameaças contra Taiwan. Vamos pegar vocês mais cedo ou mais tarde. Declarações ocorrem após rumores de que o governo tailandês ampliará o escopo do seu exército de fogo anuais, chamado Anquan. O porta-voz do Ministério da Defesa da China alertou nesta sexta-feira, dia 28, que o país retomará o controle de Taiwan. A pequena ilha
Pequim considera parte do seu território, mas cedo ou mais tarde a declaração ocorre após os rumores de que o governo tailandês ampliará o seu escopo dos seus exercícios de fogo anuais, que busca treinar as tropas de taipa para resistir a um possível ataque chinês. É um erro de cálculo sério, olha só, da situação e da opinião pública e da comparação de forças, disse Wu, condenando a ideia tailandesa. Exagerar dessa forma é extremamente perigoso. Avisamos as autoridades democráticas progressistas no poder do território semi-autônomo que segurar a maré com uma vassoura só vai acabar em autodestruição. Nós vamos pegar vocês mais cedo ou mais tarde. Nas redes sociais, a fala de Wu foi comparada a um popular filme infantil chinês, no qual um garoto luta contra um demônio da mitologia do país. Numa das cenas, o rapaz adverte a um inimigo: eu voltarei e pegarei vocês. O longa, lançado em janeiro deste ano, se tornou o maior sucesso de bilheteria da China, superando os feitos de Divertidamente 2 por sua vez, reproduzidos nos cinemas de Taiwan. Após os comentários, o porta-voz chinês, o Ministério da Defesa de Taiwan, acusou a China de ser a maior encrenqueira na comunidade internacional. Em comunicado, a pasta relembrou que este ano marca 80 anos do aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e a história provou que qualquer forma de agressão e expansão terminará em fracasso. As ações militares comunistas nos últimos anos estão repetindo os erros dos seus invasores e empurrando a China para a derrota, alertou a pasta. E aí tá aí, irmãos. Novamente, a questão de Taiwan volta para a mesa, e isso mostra que Taiwan ou a China não está nem aí para os Estados Unidos, né? Porque uma coisa era Taiwan invadir a China invadir Taiwan com Biden no poder. Não haveria resistência nenhuma sobre isso. Outra coisa é a China invadir Taiwan com o Donald Trump no poder, porque o Trump vai defender Taiwan. Então, isso pode gerar um conflito gigantesco naquela região. Nesses dias, irmãos, o único texto que está vindo no meu coração, e ele está vindo com muita frequência, veja que Donald Trump, ele chega e se gera uma falsa sensação de paz e segurança. Paz e segurança. Né? É o que mais nós estamos ouvindo. Mas o apóstolo Paulo disse que quando vocês ouvirem, como o irmão Diogo colocou aí antes de eu falar, de paz e segurança, virá uma repentina destruição. Então, paz e segurança antecede uma repentina destruição. E há muito tempo eu tenho falado sobre isso, vocês que me acompanham diariamente, eu tenho falado abertamente para vocês que muita gente vai dormir milionário e vai acordar pobre. Quem me acompanha aqui. Eu acredito que nós teremos uma mudança gigantesca no cenário político mundial e muitas coisas estão em andamento. Eu acredito, né? Alguma coisa vai acontecer. Não tem como você olhar para todos os cenários que o mundo, porque tudo nos leva a conflitos. Tudo nos leva a conflitos, e qualquer conflito neste momento gera um outro conflito chamado conflito econômico.
E o outro conflito, que é a questão da inteligência artificial. Então, não existe essa ideia de paz e segurança sem Cristo na Terra. Só haverá paz e segurança mundial quando Cristo governar o mundo por 1000 anos com vara de ferro. Veja que Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, deixa bem claro que o governo de Cristo, que será de 1000 anos, este governo será regido com vara de ferro. O governo de Cristo será com vara de ferro. Então vai ser destruído todo o governo humano na batalha do Armagedon. Daniel capítulo 2, você vai ver claramente que Daniel viu no versículo 44 que uma pedra sem mão foi lançada na estátua. A estátua é o governo humano. A Babilônia, o grego, o Império Grego, o Império Medos e Persa e o Império Romano. Você vai ver claramente os governos humanos caindo, e Daniel viu que a pedra sem mão ela tomou a terra, que é o reino de Cristo. Então, quando Jesus vier na batalha do Armagedon, ele destrói toda a política mundial, toda a democracia, tudo. Por quê? Porque nós iremos voltar à monarquia. Cristo será rei de todos os povos, línguas, tribos e nações no milênio. Então, hoje, não existe presidente, não existe líder mundial, não existe homem nessa terra que solucionará os problemas do planeta. Veja que a Terra provará um líder global. Um líder global. Hoje nós estaremos na 4ª região, o Leonardo está aí, em nome de Jesus. A Terra quer um líder global. É isso que a Terra quer, não quer um líder que solucione todos os problemas do planeta Terra. É isso que a Terra quer, um líder que venha e solucione os problemas do planeta Terra. Mas o único líder capaz de resolver todos os problemas da Terra é Cristo. Agora veja, vai vir um líder global. E ele vai vir, a Bíblia chama ele de anticristo. Anticristo. O anticristo vai vir com a ideia de solucionar. Por isso que Apocalipse, é por isso que a Bíblia é tremenda, né, irmãos? Apocalipse capítulo 6, a Bíblia mostra, versículo 1 e 2, que o cavaleiro está montado num cavalo branco. Cavalo branco. Sabe o que significa isso? Uma falsa paz. Quando Daniel viu os 10 chifres, Daniel capítulo 7, versículo 8, os 10 chifres está na cabeça. Veja, Daniel viu os 10 chifres na cabeça da besta. Os 10 chifres está na cabeça do dragão, Apocalipse 12. Os 10 chifres está na cabeça da besta, Apocalipse 13. Então, veja, quando você olha para os 10 chifres, são 10 poderes do mundo, 10 governos mundiais que darão poder ao mundo, do mundo à ponta pequena. Mas olha como é que Daniel viu o anticristo. Daniel viu uma ponta pequena, com olhos como olhos de gente, uma boca que fala grandiosamente. O anticristo vai iludir. Olhos como olhos de gente, porque verá tudo, estará em tudo, sabendo de tudo. Mas a sua boca fala grandiosamente. O que significa isso? Significa que o anticristo ele vai ter lábia de conquistar as nações. O mundo vai se submeter ao império dele. É por isso que você não pode colocar Donald Trump como pseudo-anticristo, você não pode colocar nenhum outro, porque nenhum deles tem uma oratória de impacto que faça com que a humanidade se conecte à sua fala. Aí quando você pega, por exemplo, Hitler discursava, o povo chorava. Hitler era um orador. Hitler dominava a oratória. E é muito importante que todos saibam disso. O anticristo ele vai ter um domínio. Um domínio.
Ele vai ter um controle de fala, ele vai falar e a humanidade vai se submeter. Ele vai falar e a humanidade vai acreditar no que ele fala. Ele vai conquistar as nações pela fala. Hitler chegou a batizar crianças no seu próprio nome. Ele era idolatrado pelo que ele falava. Ele fez os alemães acreditar que eles seriam uma raça pura. Ele fez os alemães acreditar que eles iriam ser o apogeu da terra, eles seriam os poderosos do mundo, eles iriam conquistar a terra. E o anticristo ele vai ter esse domínio global. Então eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês que nós estamos diante desse cenário. E para que tudo isso aconteça, irmãos, um caos precisa acontecer. Um caos precisa acontecer. Então, o mundo caminha para um colapso. Colapso econômico, colapso político, colapso religioso, né? O mundo caminha para tudo isso. E é muito bom, por exemplo, a gente estar aí diante da iminente morte do Papa Francisco, né? O Papa Francisco teve uma piora ontem, né? Eles estão dizendo que essa noite, né, a matéria está dizendo, olha o que diz a matéria aqui, que ele teve uma noite tranquila hoje, mas ontem ele teve uma piora. Essa é a matéria de hoje. Ó. Papa Francisco teve noite tranquila e está repousando, diz Vaticano. O quadro de Francisco se estabilizou desde sábado, mas seu prognóstico continua cauteloso, o que significa que ele não está fora de perigo. Ele teve uma noite tranquila no hospital e permanece em repouso, informou o Vaticano neste domingo. Uma atualização completa sobre sua condição é esperada para a noite de domingo. Então, ele não teve mais crises respiratórias, referindo-se aos broncoespasmos que o Papa sofreu sexta-feira, né? Que ele teve uma piora na sexta-feira. E ele está internado desde o dia 14 de fevereiro. Agora, irmãos, eu não acredito que ele tenha morrido já, tá? É a mesma coisa de dizer que o Lula é um clone, né? Irmãos, no Brasil nós temos mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, fora assessores. Imagine que em Brasília, se o Lula fosse um clone, todos saberiam que ele era um clone. É impossível mais de 500 deputados não vazar que o presidente da República não é ele. E a mesma coisa o Papa, porque existe uma assessoria gigantesca em torno disso, né? Mas ele tem mais de 80 anos de idade e existe, irmãos, aí as questões da ideia do último Papa, né? E dizem que São Malaquias ele fala, né, sobre que ele seria aí o último Papa da Igreja Católica. Existe toda a mística em torno disso. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, né?
Existe uma sala no Vaticano, eu estou tentando achar esse vídeo. Mas olha só, irmãos. Essa profecia macabra envolvendo o Papa Francisco, essa profecia vem de ninguém mais, ninguém menos que São Malaquias, que escreveu lá atrás, lá no século VII, uma lista de todos os papas que existiriam até o presente momento. Ele escreveu uma lista de 112 frases, sugerindo que seriam 112 papas. E o Papa Francisco é o Papa de número 112. A lista da profecia diz que quando nós chegássemos ao Papa de número 112, ou seja, o Papa Francisco, que é o Papa de número 112, o dia que o Papa Francisco fosse de arrasta, nós veríamos o início da grande tribulação, o início do fim dos tempos, o início do Apocalipse. Embora essa história não seja confirmada, essa profecia é atribuída a São Malaquias, que era um bispo irlandês do século VII, só que ela só foi publicada, ela só foi a público nos anos 1500, porque um monge beneditino publicou a lista dele. Na lista dele, ele chama o 112º Papa de Pedro, o Romano. Então, o Papa Francisco seria Pedro, o Romano. E tudo leva a crer que essa profecia do São Malaquias está prestes a se cumprir. Por quê? Vocês viram as últimas notícias sobre o... E aí eles estão dizendo... E existe uma sala no Vaticano, irmãos. Existe uma sala no Vaticano que só tem... tá a imagem de todos os papas e só cabe mais um. Então, seria o 112º Papa, que é o Francisco. Mas, irmãos, ponderando isso tudo, que a gente sabe que tudo que acontece no âmbito do Vaticano e governo americano afeta o mundo todo, todas as vezes que muda o presidente americano e toda vez que muda o Papa, surge todo um âmbito de teoria. Por exemplo, eu vou mostrar algo aqui para vocês. O Papa Francisco mudou a questão, né? Ele mudou. Olha só que interessante isso daqui. Ele mudou o funeral papal. Né? E ele não mudou só o dele, ele quer que os próximos papas sejam enterrados como qualquer ser humano. É interessante isso, né? Olha só. Papa Francisco revela disputa na igreja e detalha sobre seu próprio funeral. O pontífice decidiu que seu corpo será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais. O mesmo vale para os papas que virão. Não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais. O mesmo vale para os papas que virão depois dele. Um livro lançado nesta quinta-feira, dia 3, na Europa, revelou que o Papa Francisco decidiu simplificar as cerimônias fúnebres dos pontífices, inclusive a dele própria. Um Papa que narra o próprio enterro, Francisco decidiu que o seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê as tradições dos funerais papais. O mesmo vale para os que virão depois dele. O de Bento XVI foi o último corpo exposto fora do caixão. Estou revisando o ritual para que os papas sejam velados e enterrados como qualquer filho da igreja, disse Francisco. Fazer 2 velórios era excessivo, que haja apenas um, e como o Papa lá do caixão, como em todas as famílias, não haverá mais cerimônia separada de fechamento do caixão. Tudo será feito na mesma cerimônia. Então, todos os papas que virão após Francisco não terão mais o seu corpo exposto fora do caixão. Então, só haverá um funeral
né, um ritual. Então ele não quer. Será que ele vai desaparecer e quem vai estar lá no corpo? Olha só as teorias. Ele vai colocar um clone lá no caixão e vai vazar? Não, irmãos, eu só quero dizer, aí surge muita teoria em torno de tudo isso, né? Mas ele não quer mais o corpo exposto fora do caixão, porque todo papa ele passa por um ritual, né? E, por exemplo, eu não visitei, eu tive no Vaticano, não fui lá ver o corpo do João Paulo II. O corpo de João Paulo II está intacto. E ele está exposto no Vaticano. E tem ainda, além além de tudo, está sendo filmado 24 horas por dia, né? As pessoas filmam o corpo do Papa João Paulo II. E por que está intacto, irmãos? Eu estudei sobre o funeral de João Paulo II. Eles deixaram o corpo dentro de um ambiente lá de chumbo para não entrar nenhum oxigênio. Olha só que interessante. Nenhum oxigênio para não a questão, o corpo não entra em putrefação. Então existiu todo um ritual em torno do velório de João Paulo II. E tá ali todo, quando você vê que o corpo dele está intacto. Parece que ele nem passou pela morte. E tá lá, né? Irmãos, nós estamos, né? Aqui no Brasil o negócio também não tá bonito. A gente, olhando lá para fora, né? A gente já falou aí sobre a reunião de Donald Trump, já falamos sobre a China atacar Taiwan, falamos sobre a possível... Eu acredito que qualquer momento, né, Francisco possa partir dessa para outra. E também, irmãos, eu quero falar um pouco do Brasil, que as coisas, né, estão tenebrosas na nação brasileira. A boa notícia, eu acredito que repercutiu tão mal essa ideia do carimbo no ovo, não sei se vocês viram isso, né? O carimbo no ovo foi revogado e não vai mais precisar, porque a mídia, a internet divulgou o projeto da JBS. E qual era o projeto da JBS? Era dominar o ovo. Então, eles já tinham comprado até a empresa que coloca a data de validade no ovo. Então, como a internet está divulgando tudo, e porque a mídia do governo está defasada, irmãos, você vê que a mídia não está mais escondendo nada do que o governo está fazendo. Eles não têm como, né? Nós estamos num rombo de 9 trilhões de reais. É o recorde de endividamento do governo. 9 trilhões de reais. Quem vai pagar esses 9 trilhões de reais sou eu e você. Então, existe um monte de projeto, por exemplo, a questão do Pix mesmo era um projeto para arrecadar dinheiro e outros que não deram certo porque está sendo divulgado as estratégias desse governo. E você vê que eles já estão dizendo para o Lula não ser candidato no próximo ano, se é que ele possa chegar no próximo ano como presidente.
E está havendo muitas falas aí dos bastidores que essa questão dessa semana, né, que os Estados Unidos votou aí sobre a questão de Alexandre de Moraes não e nem a sua família mais poder ir aos Estados Unidos, que vai ser votado. Eles estão falando, né, sobre a questão de bloqueio de bens e dinheiro de Alexandre de Moraes. E isso está perturbando aí a Suprema Corte e muitos políticos estão perturbados nessa questão. Nós estamos vendo, né, eles estão querendo prender o filho do JB, né, por causa por ele estar manifestando tudo que está acontecendo no Brasil e estão dizendo que ele não é uma pessoa digna, né, de estar em liberdade, vão caçar o passaporte dele para ele não ir mais nos Estados Unidos. A nota do Itamaraty botou mais lenha na fogueira contra os Estados Unidos. Então, veja bem a quantidade de coisas que está acontecendo no Brasil, só que existe algo pior, irmãos. Que eles estão, através do carnaval, invocando entidades para trazer o caos e a destruição sobre o Brasil. Então, assim, eu estou vendo, né? Eu acredito que você viu também que a abertura de uma escola de samba o vídeo foi tirado do meu canal, olha só, da minha página. Mas a abertura de uma escola de samba trouxe o Deus do caos. Ah, tá aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Aí a Globo mostrou claramente, veja, um monte de pessoas enforcadas. Olha isso daí. Para começar a falar da justiça, essa comissão vai representar a chegada do primeiro deus da mitologia grega que temos conhecimento, que é o deus Caos, responsável pela destruição e o sofrimento no planeta. Olha só, o deus Caos, que é responsável pela destruição do planeta. Olha Os bailarinos representam os filhos do caos enviados para a Terra. Olha lá, pessoas enforcadas, irmão. Você está vendo ali? Nos braços. Para causar desordem e espalhar o medo e também a morte. A dança dos filhos do caos é uma representação da desordem e da destruição. Por isso que tem que vir com essa intensidade que o Judson mencionou, né? Eles vêm para acabar com tudo. Olha isso. Isso uma das escolas de samba. E aí, os hospitais, eu quero saber agora de vocês como é que tá os hospitais e os casos de Covid aí na sua cidade. Santa Catarina está com mais de 2.000 casos. Nos Estados Unidos, eu vi um vídeo ontem de um americano falando que está uma doença estranha na América, que eles estão considerando pior do que os Estados Unidos. Está todo mundo gripado, com problemas respiratórios nos Estados Unidos. E aí eu vou dizer, meus irmãos, o presidente e a primeira dama são adeptos das religiões afros, tá? Então, muita gente aí está passando mal. Olha só, a irmã Juliana está dizendo que em Minas Gerais, onde ela mora, já morreu pessoas. Nós estamos com uma explosão de casos no mundo. Eles estão falando de uma nova variante, né? Eles estão falando de nova variante, né? Variante para nós antigamente era um carro. E aí
Tem uma matéria aqui, ó, que aumentou em 50% os números de casos. 50%. Né? Olha só a quantidade de matéria. Essa aqui, ó, isso aqui é de 4 dias atrás. Ó. Um novo coronavírus é descoberto na China. Motivos para preocupação? Especialistas alertam para o potencial pandêmico dos vírus HKU5, Covid-2, encontrado em morcegos no país asiáticos e reforça a importância da vigilância global. 27 de fevereiro de 2025. Olha aí, ó. Desde a pandemia da Covid, a ciência e a saúde públicas seguem alerta para outros vírus, outros coronga que potencial de atingir humanos. Recentemente, pesquisadores chineses identificaram um novo vírus em morcegos na região central da China. Descoberta levanta preocupações. Aí veja bem aqui, ó. Isso aqui de 2 dias atrás, nova onda de Covid em 2025. Entenda qual é o risco de acontecer um novo surto de Covid no carnaval. G1, novo vírus, tudo que se sabe até agora sobre o vírus com potencial. Tá aí, ó. Especialistas apontam os principais fatores que poderiam impulsionar o aumento de casos durante o carnaval. O carnaval começa de sábado, tal. E aí, eu digo para vocês que o pior, meu irmão, não é surgir uma nova, é o que já está aplicado em quem tomou a maldita Jussara, né? Eu vi agora, está tendo um fórum no Brasil. Olha só, a irmã Ed está dizendo que na cidade dela já está. Eu digo para vocês que o que está aplicado é pior, porque irmão, está vindo um monte de pesquisa, tá? Tem livros escritos sobre os efeitos colaterais desses experimentos científicos que foi aplicado na humanidade. Então, assim, se vocês soubessem os malefícios que isso causou nas pessoas que receberam este soro maligno, e eu, na minha visão, né, como já estudei, já perdi canal por causa disso, né? Eu já perdi canal por falar essas coisas, então eu falo com muito cuidado, mas eu acredito que a próxima, se eles quiserem agora gerar um caos, é só ligar a frequência em cima da própria humanidade e a imunidade das pessoas vai cair na hora. Então, existe uma arma que foi colocada, é a mesma coisa que uma droga, uma arma de autodestruição da nossa imunidade que foi aplicado na humanidade e sem saber, né? Eu estou com um vídeo aqui, eu não posso mostrar, mas foi numa Câmara de Deputados, eles trouxeram um médico do Reino Unido, e existem médicos no mundo todo se unindo para combater, né? Na realidade, o que esses médicos querem é a paralisação completa de toda aplicação desse veneno, né? E muita gente não acredita. Não acredita, né? É assim, chega a ser assustador, né? Quando você estuda sobre isso. Eu ia mostrar aqui, mas não vou mostrar, senão. Mas é um deputado no Brasil que está falando. Então, assim, não, eu viajei, não tomei, não precisa mais, você vê, só foi naquele momento, mas por eu ter ido para a Europa, eles não pedem mais nada sobre isso. Por quê? Porque eles já aplicaram o que queriam aplicar, as pessoas já
se submeter ao experimento científico. Então, agora, irmãos, eu digo para vocês que quem tomou isso aqui, ó, e assim, quem tomou, não é a marca da besta, não é nada, não tenha medo de falar. E muita gente tomou por ignorância, por não saber. Quando descobriu, foi tarde demais. Muitos amigos meus falaram, se soubesse. Irmãos, as pessoas perderam energia. Muita gente que tomou não consegue mais ser produtivo como era. Aí veio as tromboses, veio os problemas cardíacos, surgiu um monte de enfermidade, né? O número de mortes triplicou e não tem mais como parar, porque bilhões de pessoas tomaram, né? Então, quem tomou já sente o seu organismo trabalhando contra si mesmo. E aí foi lançado um livro com necrópsia dos corpos, de como ficou o sangue das pessoas, né? O sangue, ele está coagulando, não está normal. Então, eu digo para vocês assim, se eles quiserem causar um caos mundial, é só ligar a frequência em cima do que já foi aplicado e automaticamente a imunidade do povo cai. E é uma realidade tão forte, irmãos, tão forte que se você revelar, as pessoas vão começar a te xingar, vão querer, por quê? Porque elas tomaram por ignorância. É isso que é triste, né? As pessoas tomaram por ignorância. E quando alguém avisou ainda, né? Por quê? Porque todo mundo queria sair, todo mundo queria voltar para a normalidade. Todo mundo queria voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar para a igreja. Os pastores obrigaram os membros a tomar para voltar para o culto. Então, assim, todo mundo achava que se nós não tomarmos, a gente não volta. E agora está aí o grande problema. E isso tudo. E outra coisa, irmãos, quem tomou é mais propenso a pegar qualquer tipo de enfermidade do que quem não tomou. Olha que coisa assombrosa. E a prova disso tudo, sabe o que é, irmãos? Por que John Biden cedeu perdão a Anthony Fauci no dia 20 de janeiro? No último dia, como presidente, ele liberou perdão para o satanista, para o cara que foi o cabeça do uso de máscara e da obrigatoriedade de tomar esses remédios. No último dia do governo Biden, ele liberou perdão a Anthony Fauci. Se ele salvou a humanidade, se ele praticou o bem, para que liberar o perdão? Então, a humanidade foi usada como cobaia, um experimento científico desse medicamento, principalmente, né, a questão do RNA. E o problema não é só quem tomou, e se você for estudar, se uma médica bugou minha mente, porque não é só quem tomou, quem não tomou e convive com quem tomou também tem problema. Então, assim, eles criaram um mecanismo tão bem feito, que não tem como. Você vê crianças tendo trombose, irmãos. Crianças morrendo com problema cardíaco, crianças que tomaram. Então, assim, é uma arma, né? É uma arma que foi aplicada e as pessoas se submeteram sem pensar em nada, né? Olha só, a irmã está dizendo, né? Minha irmã sente dores na cabeça horríveis, esquecimento, dores no corpo, tudo depois das doses.
Não sei ainda, irmã Renata, quando a gente vai no Rio de Janeiro. Então, eu digo para vocês, né, feliz é aqueles que não se submeteram, que raciocinaram. E você que tomou, eu convido você a procurar os médicos pela vida, eles estão em um protocolo, né? Um protocolo. E esse protocolo ele é muito bom para afinar o seu sangue. Então é muito bom você procurar se inteirar pelos médicos pela vida, principalmente, ainda eu conversei essa semana com a doutora Maria Emília Gadelha, siga ela no Instagram, né? Então é muito bom você fazer esse protocolo para o teu sangue afinar. Para o teu sangue afinar, né? Então, eu digo para vocês que muitas coisas estão acontecendo e essas invocações dessas entidades no Brasil nesses dias de carnaval e o povo entregue à ignorância pode trazer muitas consequências. Irmãos, eu preciso terminar essa live. É raro, hein? Em Gilead. É raro ter sangue A mais A positivo. Né? Eu quero dizer a todos, em nome de Jesus, irmãos, não deixe de adquirir, de abençoar o projeto Arrependas e adquirir um número, né? Um número, nosso Fusca missionário, né? Tá aí, eu vou colocar aqui o link para vocês. Eu que gostaria muito que você não só adquirisse, como também você indicasse para os seus amigos. Esse Fusca vai se transformar em 2 igrejas no Amazonas, a reforma lá em Pirambu, em Fortaleza, da base missionária, e do alicerce e as paredes da nossa escola na África. Então, eu gostaria muito que vocês nos ajudassem também contribuindo com o projeto Arrependas. Nós precisamos muito mesmo da sua ajuda, da sua contribuição, para que essa obra não pare. Nós temos muitos compromissos, irmãos, muitos compromissos. Mensalmente, são vocês que mantêm os nossos missionários no campo trabalhando e essa obra funcionando. Nós estamos com 300 jovens, eu não consegui salvar aqui, mas vou mostrar aqui para vocês. Nós estamos com 300 jovens no nosso sítio, na nossa base missionária no Amazonas, 300, tá? Coisa gloriosa. Ó, o missionário acabou de mandar o vídeo aqui. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 300 jovens. Isso aqui, olha só, irmão. Isso aqui foi tudo o projeto Arrependas que fez. Ó, o piso, as paredes, o púlpito. Tem 300 jovens recebendo a palavra. Sempre 50, 40, 30 jovens que aceitam Jesus. E aí tem tudo que você possa imaginar. Tem índio, tem ribeirinho, tem viciados em droga. E eu falei com a missionária Zilna, que eu creio que esse ano Deus vai marcar a vida desses jovens, e isso é o projeto Arrependas. Amém? Então eu gostaria que vocês continuassem nos ajudando nessa obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês, em nome de Jesus, que a sua semana seja uma bênção para a glória de Deus.
Pai, muito obrigado, porque com muita clareza a tua palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. E eu tenho certeza, meu Deus, que a tua vinda é uma realidade para esta geração. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem trazido, Senhor, tem mostrado com clareza os acontecimentos para que o teu povo se desperte. Ó Deus, que o teu povo tenha prazer em ti, prazer em orar, prazer em buscar a tua face, prazer em se envolver nos teus mistérios, prazer, Senhor, na tua presença. Ó Deus, que a tua presença venha nos preencher e nos capacitar cada dia mais para vivermos o extraordinário do Senhor na terra. Senhor, abençoa de uma forma poderosa a semana dos teus filhos, aonde eles colocarem a planta do pé, aonde eles estenderem a mão, que o milagre e o sobrenatural venha acontecer. Em o nome de Jesus, Pai. Manifesta o teu poder na nossa vida e na nossa família essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos falar obrigado para o pastor Carlos. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastora Raquel. Obrigado, pastora Raquel. Deus abençoe o projeto Arrepende-se. Deus abençoe o projeto Arrepende-se. Deus abençoe o pastor Carlos Cardoso. Deus abençoe Deus abençoe a pastora Raquel Cardoso. a pastora Raquel Cardoso. A estrelinha do Arrepende-se!